Olá, meus amores do oitavo ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 22. Isso mesmo. Gente, e essa aula foi preparada justamente para que vocês não tenham mais dúvida de quê? Da voz passiva e da voz reflexiva. Lembra que na nossa última aula presencial, claro, certo? Então, na nossa última aula presencial, eu senti que alguns alunos tiveram, o quê? Dúvida em relação à voz passiva. Então, a Pro preparou essa aula para que vocês tirem todas as dúvidas, ok? Então, vamos lá. Primeiro, relembrando, nós sabemos que as vozes do verbo são três, né? A ativa, vocês já sabem, vocês já dominam bem. Voz ativa, o sujeito da frase, o sujeito da oração, ele pratica a ação. Já na voz passiva, o sujeito da oração, o que acontece com ele? Ele, o que? Sofre a ação. Então, primeiro, o sujeito na voz passiva, ele sofre a ação, ok? Mas a voz passiva, ela acontece de dois tipos. Qual é? Então, aliás, quais são, os dois tipos? Passiva analítica e passiva sintética. Vocês ficaram com dúvida em relação à voz passiva sintética e à voz reflexiva, por quê? Porque justamente aparece aquela partículazinha chamada si. O si aparece nas duas formas das vozes do verbo. Mas agora a gente vai tirar toda essa dúvida, certo? E aprender direitinho a diferenciar voz passiva de voz reflexiva, certo? Então, a voz passiva acontece quando o sujeito é paciente. E se o sujeito ele é paciente, ele é o quê? Ele sofre a ação verbal, certo? Então, voz passiva, o sujeito sofre a ação. Nós temos a voz passiva analítica e a sintética, não é isso mesmo? Na voz passiva analítica, o que acontece? A voz passiva analítica ela é formada por quem? Primeiro, pelo sujeito paciente, o que mais? Um verbo auxiliar, que esse verbo auxiliar pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Por que um verbo auxiliar? Gente, lembrem sempre das locuções verbais. Então, locução verbal é quando eu tenho dois verbos, justamente um auxiliar e um principal, certo? Para que forme essa locução verbal. Então, na voz passiva analítica, eu tenho um sujeito paciente, eu vou ter um verbo auxiliar mais um verbo principal, que esse verbo auxiliar pode ser o verbo ser ou o verbo estar. E os dois, lógico, vai formar o quê? Uma locução verbal na voz, o quê? Na voz passiva. E por último, na voz passiva analítica tem o quê? Quem é que lembra? Isso mesmo, na voz passiva analítica a gente tem o agente da passiva. Nunca esqueça, a gente vai ter sempre esse agente da passiva na voz passiva analítica. Na sintética, não. Então, vamos aqui, ó. A Pro resumiu para vocês a voz passiva analítica, que é formada pelo quê? Sujeito paciente, verbo auxiliar, que esse verbo auxiliar pode ser o verbo ser ou o verbo estar. Temos um verbo principal, assim. Esse verbo principal, ele sempre vai estar na forma nominal de particípio. Lembram as formas nominais? Infinitivo, que termina em R, gerúndio, que é NDO, e particípio, que termina em DO ou DA. E por último, a gente tem o agente da passiva. Lembra? Esse agente da passiva ele vem sempre acompanhado por uma palavrinha, que essa palavrinha se chama preposição. E quais são essas preposições que o agente da passiva vem, traz com ele? A preposição pelo, pela ou por, certo? Então, observe só como é fácil a gente descobrir se o verbo está na voz passiva ou não. Então, ó, nós temos esse exemplo. As casas foram alugadas pela imobiliária. De cara, você já sabia que estava na voz passiva analítica. Por quê? Por conta do agente da passiva, pela imobiliária. Aí, para descobrir realmente se está na voz passiva analítica, o que acontece? Para se descobrir se é voz passiva, deve-se perguntar, primeiro, quem foram alugados?
E foram alugadas as casas, não é isso? E a resposta, as casas. Por quem? Quem executou essa ação de alugar? Então, por quem elas foram alugadas? Pela a imobiliária. Então, é fácil de determinar se nós temos um verbo na voz passiva. E determinar se está na voz passiva analítica fica mais fácil ainda se você reconhece o agente da passiva, certo? Então, fica bem mais fácil. Agora, a gente vai ver a voz passiva sintética, que é justamente o que causou confusão na cabecinha de vocês em relação à voz passiva sintética e a voz reflexiva por conta de quê? Dessa palavrinha aqui, ó, o se, certo? Da palavra se, porque nas duas vozes, tanto aparece na voz passiva sintética, como também aparece na voz reflexiva, mas dá para diferenciar uma da outra. Vejam só, a voz passiva sintética é formada primeiro por verbo transitivo direto. Então, lembre-se, vocês têm que ter aprendido a transitividade verbal, certo? Transitividade verbal é o que mesmo? Transitividade verbal é você informar se o verbo ele é transitivo, intransitivo ou verbo de ligação. Nesse caso de voz passiva sintética, o verbo vai aparecer sempre verbo transitivo direto, que é aquele verbo que você faz a pergunta o que, certo? Então, mais o pronome se, que é uma partícula apassivadora, e o sujeito paciente. Vamos observar aqui, ó. Entregam-se encomendas. Outro exemplo, alugam-se casas e compram-se roupas usadas. Então, ó, primeira coisa que você tem que saber é se eu tenho condições de transformar entregam-se encomendas, que está na voz passiva sintética, em uma voz passiva analítica. Então, como era que eu ia transformar esse entregam-se encomendas numa voz passiva analítica? Como era que eu transformaria? Então, ó, encomendas são, lembram de quê? Da locução verbal que vai vir o verbo ser ou o verbo estar. Então, aqui ficaria, ó, encomendas são entregues, certo? Se elas são entregues por alguém, por alguma empresa, por alguma coisa, certo? Então, entregar, quem entrega alguma coisa. O verbo entregar, o verbo alugar e o verbo comprar também é o que? É um verbo transitivo direto. Então, lembrem-se, na voz passiva sintética eu vou ter sempre um verbo transitivo direto, certo? E logo em seguida a partículazinha se. Então, vamos aqui, ó. Entregam-se encomendas. Para se definir a voz passiva sintética, é preciso transformar a frase com a partícula se em uma voz passiva analítica, como a Pro estava explicando, ó. Entregam-se encomendas, que é igual a quê, ó? Encomendas são entregues. O sujeito aqui, ó. E aqui nós temos um verbo, que? O verbo ser, que é o verbo auxiliar, e o verbo entregar, que é o verbo principal. E esse verbo principal vai estar no quê? No particípio. Então, lembre-se, se você não conseguir fazer essa transformação, é porque essa voz não está na voz passiva. Então, fique bem claro, fique bem atento. Se você não conseguir fazer essa transformação aqui, é porque não pode, essa forma verbal não está na voz passiva, certo? Agora, observe aqui, ó, para a gente diferenciar bem o que é um verbo transitivo direto e o que é verbo transitivo indireto. Quando eu digo, ó, precisa-se de secretárias, observe que eu tenho um se aqui. Será que essa frase estaria na voz ou está na voz passiva sintética? Será que está? Então, a dúvida da cabecinha de vocês vai se desfazer agora. Então, ó, precisa-se primeiro. A voz passiva sintética, o verbo tem que ser transitivo direto, certo? Eu sempre faço a pergunta o quê? Observe aqui, ó. Quando eu digo entrega, quem entrega alguma coisa. Entrega o quê? Quem compra alguma coisa. Eu compro o quê?
Então, sempre que eu fizer essa pergunta ao verbo, você já vai saber que o verbo é transitivo direto. Mas o verbo precisar, precisa-se de secretárias. Precisar é um verbo transitivo direto? Qual é a pergunta que você faz ao verbo? Quando eu digo, eu preciso de quê? Pergunta de imediato é essa, não é o que, é de quê. Logo, o verbo precisar não é um verbo transitivo direto, gente. O verbo aqui é verbo transitivo indireto, porque eu vou usar a preposição de que. Então, por termos um verbo transitivo indireto, não pode ser passada para a voz passiva analítica, certo? Essa forma aqui, o que nós fizemos nessa frase, ó, entregam-se encomendas. Encomendas são entregues, eu não posso fazer, não tenho como eu fazer com essa frase. Precisas de secretárias, eu vou dizer, secretárias são precisadas, não é? Não posso fazer dessa forma. Então, por quê? Primeiro, porque aqui é um verbo transitivo indireto. Logo, se eu não posso fazer essa transformação, você já sabe que essa frasezinha não está na voz passiva de forma alguma. Nem na sintética e nem muito menos na analítica. Por quê? Porque também não tem o agente da passiva. Então, já em vendem-se fazendas, observe que aqui, ó, precisa-se, começa-se da mesma forma, com o verbo e a partícula se. Já nesse exemplo, ó, tem o verbo, vendem-se fazendas. Começa com o verbo e a partícula se. Na frase anterior, não está na voz passiva. Mas essa aqui, sim. Por quê? Primeiro porque vender é um verbo transitivo direto. Quem vende, vende alguma coisa. Eu vendi. Aí você vai à pergunta, a senhora vendeu o quê? Então, vender é um verbo transitivo direto. Então, se esse verbo é transitivo direto, esse se aqui vai ser uma partícula apassivadora. Então, eu posso transformar, ó, fazendas são vendidas. Observe que eu usei o verbo ser, são, o verbo auxiliar, vendidas do verbo vender, verbo principal em que? No particípio. Logo, essa frase, sim, está na voz passiva, por termos o que? Um verbo transitivo direto e por podermos fazer o que? Fazer essa transformação, passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica, ok? Entenderam a voz passiva analítica e a voz passiva sintética? Espero que sim. Vamos aqui para a voz reflexiva. Pronto. A voz reflexiva, gente, acontece também de dois modos. A passiva, nós temos dois, a analítica e a sintética. A passiva nós vamos ter, a reflexiva nós vamos ter voz reflexiva e voz reflexiva recíproca. Por quê? Como assim? A voz reflexiva, ela é somente classificada dessa forma, será chamada simplesmente de voz reflexiva. Vamos entender. Enquanto na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação, e na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Na voz reflexiva, vai acontecer o quê? Ele vai praticar e sofrer a ação. Então, a dúvida era essa, ó. Carla machucou-se. Então, por ter esse se na frase, né, confundia-se a voz passiva, sintética, com a voz reflexiva, não é? Então, ó, Carla machucou-se. Então, ó, Carla é o sujeito, certo? E Carla fez uma ação. E se ela fez essa ação, ela deve ter feito a ação com alguém. Mas esse alguém foi quem? Foi ela mesma. Ela machucou e ela machucou a ela mesma. Então, essa frase está na voz reflexiva. Já a voz reflexiva recíproca, uma reciprocidade, observe aqui, ó, Paula e Renato amam-se. Então, amam-se quer dizer que Renata ama Paulo, assim como também Paulo ama Renata, certo? Então, aqui há uma reciprocidade do sentimento amor. Então, aqui nós temos uma reflexiva recíproca. Ó, os jovens agrediram-se durante a festa. Então, durante a festa, um jovem agrediu o outro. Então, não tenham mais dúvida.
quando tiver o se, você tem que saber que é voz passiva sintética se o verbo lá, né, vai iniciar primeiramente com o verbo transitivo direto. Já na voz reflexiva, eu tenho um sujeito e que esse sujeito pratica uma ação e essa ação recai sobre o próprio sujeito, ok? Espero ter contribuído para que as dúvidas de vocês tenham acabado. Então, a nossa aula termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.